Vamos a mais um assunto. A polícia de Viena, capital da Áustria, informou nesta segunda-feira que uma troca de tiros no centro da cidade, perto de uma sinagoga, deixou feridos e mortos. Segundo a imprensa austríaca, a ação matou 2 pessoas e deixou 15 feridos. As informações ainda são iniciais e o governo fala em possível ataque terrorista. Em comunicado nas redes sociais, a polícia pediu que as pessoas se mantivessem longe de locais públicos ou dos transportes. No sábado, um padre ortodoxo foi baleado e ferido em uma igreja no centro de Lyon, cidade ao sul da França. O autor dos disparos fugiu na sequência, conforme disseram uma fonte da polícia e uma testemunha. O incidente acontece 2 dias depois de um homem ter decapitado uma mulher e matado 2 outras pessoas em Nice, e 2 semanas depois que um professor de uma escola em um subúrbio de Paris foi decapitado por um checheno de 18 anos que aparentemente ficou furioso com o professor que exibiu um cartoon do profeta Maomé em sala de aula. 2 casos aí, Fiuza, mais 2, esse de Lyon do final de semana e o de hoje de Viena, na Áustria, que mostram o perigo de se professar cristão hoje na Europa, Fiuza. Pois é, mas a questão religiosa, né, Vitor, eu acho que nesse momento a gente está vivendo um desarranjo das sociedades, né? Então é preciso prestar atenção, quer dizer, o que está acontecendo na retirada de poder do cidadão, na retirada de fluência da sociedade, do convívio, da expressão, isso tudo favorece o obscurantismo, né? Essas ações são todas ações bárbaras, né? Sabemos, existem, né, essas propensões à violência, muitas vezes com pretexto religioso, a gente não sabe, às vezes né, o avanço é um avanço que se pretende de fato uma afirmação religiosa, sempre inaceitável, evidente, mas muitas vezes é um pretexto. E o que me preocupa muito é que nós estamos de fato desagregando as sociedades. E as sociedades estão se permitindo essa desagregação. E isso é barbárie. A tendência disso é a barbárie. Nós estávamos falando no tópico anterior sobre o PT, que é um caso de polícia, né? O PT, tudo bem, a gente fala, né, colorações de esquerda, não sei o quê. Mas isso é bandidagem, isso é o arrepio da lei. Né? Se quiser chamar de esquerda algo que seja subterrâneo e clandestino, tudo bem. Mas é o PT fazendo pacto com outros regimes que também estão agindo ao arrepio da lei. E é esse avanço obscurantista do que se passa na Rússia, né, que é um totalitarismo branco, né, não assumido. A China, não preciso nem dizer a ditadura que é. Essas ordens são as ordens por trás dessas diretrizes que os países estão caindo por razões que a gente não sabe. As razões do PT serão sempre pecuniárias, né? Serão sempre bandoleiras. Então, o que eu quero ver, antes que as sociedades se desmanchem e aí a gente fique só de barbárie em barbárie, é a polícia, né? Nós precisamos, de fato, tirar esse debate da academia, levar para a academia de polícia, né? Quer dizer, nós precisamos ver quem é que está comprando essas decisões. Alguém está comprando essas decisões. Assim como o PT vendeu, comprou na política, essas decisões inaceitáveis que estão destruindo as sociedades, arrebentando a liberdade das pessoas, elas são decisões que têm mentores, né? A gente precisa rapidamente, Vitor, identificar essas fontes de obscurantismo. Senão, daqui a pouco, a gente vai estar, de fato, num mundo em pólvora, né? Isso não vai acabar bem. Sobre esse caso da Áustria ainda são informações iniciais, só se sabe que o ataque foi em uma sinagoga, mas de qualquer forma, né, Augusto, sinais aí desse avanço da cristofobia na Europa, não? Olha aqui, está na hora de os países europeus aprenderem que os imigrantes é que assimilam a cultura ocidental. Eles podem manter alguns costumes, isso, aquilo, agora eles tentarem impor, tá, a sua religião, os seus hábitos culturais, por mais perversos que sejam, ao país que os abrigou, aí não dá. Aí não dá. Esse negócio é só da cabeça, né? Em cabeças dementes, isso pode acontecer.
Então, qualquer pessoa que diz, olha, vamos botar ordem nessa confusão aqui. Eles não podem ultrapassar certos limites, né, da boa convivência, né, para que as pessoas sejam aceitas num país, né, civilizado, como é a França e vários países civilizados. Agora, a esquerda, por exemplo, francesa, ela acha que são fascistas os que recomendam esses limites, essas fronteiras. Como eu digo sempre, não é possível. Se eu fosse ministro da Justiça da França, eu não admitiria que uma pessoa tentasse ultrapassar a alfândega de burca. Não existe isso. É como se andar mascarado, né? Não dá para reconhecer, não dá para saber quem é, se o rosto do passaporte é aquele mesmo. Então, esses são exemplos banais que mostram, não, a esquerda quer isso, tem de respeitar os costumes, tá bom. Então, a gente deveria ter preservado aqui as tribos que praticavam o canibalismo, por que não? Né? Comeram o bispo sardinha há tantos séculos, porque não continuam comendo aí os visitantes. A civilização vai se impondo. Agora, os imigrantes, eles vêm de situações difíceis, vários deles são acolhidos e aí ajudam a esconder os terroristas para depois recitar que o Corão não é bem assim, que o islamismo é pacífico e tal, é uma interpretação equivocada, né, de textos antigos. Agora, só que eles não falam nada, né, e publicamente jamais condenaram os terroristas ou o terrorismo. Aí não dá. Você, Zé? O Augusto sempre que fala isso aqui me leva a uma concepção totalmente a favor, quer dizer, é preciso que os próprios religiosos venham ao público, não é lamentar, é condenar mesmo, porque é condenável. E, por outro lado, todas as religiões, principalmente as ocidentais, devem se unir contra a possibilidade desse terrorismo se espalhar pelo mundo. Eu vejo isso aí uma situação muito, vamos dizer assim, muito arcaica. Essa história de guerra santa, isso não convence mais ninguém. E nós temos hoje tecnologia para identificar os grupos e agir antes. Isso já acontece, né? Já existem casos, e a gente às vezes não toma conhecimento de todos, né? De células terroristas que são desarmadas antes mesmo do atentado, porque a comunidade internacional e há uma união de países está muito de olho e a tecnologia permite a identificação desses grupos. Mas não se pode mais tolerar, nenhuma religião pode admitir esse tipo de barbárie, né? A gente vê, por exemplo, esse caso aí que nós estamos falando, da Áustria, que mais de um dos suspeitos talvez tenha sido uma das vítimas, né? Mas foi seguramente mais de um que participou desse tiroteio, e a gente não pode admitir isso mais em termos de sociedade. Precisa uma cooperação geral, você tem razão, Augusto, para combater, e inclusive antes dessas ações. Você, Ana? Um pouco tarde, né? Talvez para a França. Agora, lembrando também, Vitor, que uma das 3 vítimas aí que foram esfaqueadas na igreja na França era uma mulher brasileira, negra, mãe, e aí o movimento Black Lives Matter ficou em silêncio, né? Por que será? Aqui a gente deixa as nossas condolências, né? A família, as nossas orações, a família dela, e é aquilo que, uma coisa que desde 2016, quando Donald Trump ganhou a eleição, que ele, uma das primeiras coisas que ele acabou aqui, que ele assinou inclusive uma ordem executiva, foi a famosa loteria para Green Card, né? Aquela loteria onde você, sem mérito nenhum ou sem nenhum processo legal, você ganhava o direito de ter a residência aqui, o Green Card americano, e ele acabou com isso exatamente porque a gente viu que o 11 de setembro ele aconteceu com pessoas que foram beneficiadas com uma certa
frouxidão até, digamos assim, né, das autoridades americanas que se infiltraram aqui, fizeram uma vida estabelecida nos Estados Unidos com emprego e desenvolveram suas células terroristas aqui dentro durante muito tempo e planejaram o ataque do 11 de setembro ali, que por pouco não foi nem até muito pior, porque um dos aviões era para ter sido jogado diretamente ali na Casa Branca e no Capitólio, né, no prédio do Capitólio. Então, o Donald Trump ele é acusado, às vezes, de xenófobo, exatamente porque ele resolveu tomar conta das fronteiras de uma maneira mais rigorosa. Você hoje precisa de apresentar documentos bem mais detalhados para você entrar, para você ter visto, para você ter o green card. A própria cidadania americana também é um processo bem mais detalhado. As autoridades americanas fuçam nas suas redes sociais também. E eu acho que está certo, né, Vitor? Porque hoje a gente está vendo aí a França, infelizmente, com uma política de fronteiras abertas. Hoje a gente vê que o maior perigo não são inimigos externos, né? E como Abraham Lincoln sempre falava, às vezes o suicídio ele parte de dentro, né? O inimigo maior vem de dentro e, infelizmente, a França hoje está de joelhos para essa política aí de fronteiras totalmente abertas e sem nenhuma restrição.